muitas das situações que estamos conversando aqui aplicam-se em qualquer exercício, qualquer ano de mandato. Em algumas, nós vamos tratar especificamente do final de ano de mandato, o último ano de mandato de prefeitos e vereadores. Porém, o que eu quero dizer também é que um município que aplique 37,7% hoje da sua receita corrente líquida, não significa que ele teria condições financeiras para chegar nos 42% ou 43%. Como o professor disse, depende da estrutura do município. Então, alguns municípios têm terceirizações, outros não, e alguns municípios, se passarem, no caso aqui, de 37% para 45%, podem inviabilizar vários investimentos também no município, por conta das peculiaridades de gastos. Então, precisa ser tomado todo o cuidado nesse sentido. Nós vamos falar um pouquinho do último ano de mandato especificamente, mas lembrando sempre, por isso que a lei exige sempre que se faça um impacto orçamentário e financeiro quando se tratar de despesa de pessoal. Não é só contratação, né, professor Luiz? Também reajustes e reformas administrativas. Exato. Eu tenho que a lei ela tem um dispositivo, a lei fiscal, tanto da receita quanto do lado da despesa. Quando eu vou renunciar à receita, quando eu vou aumentar a despesa, eu tenho que fazer um impacto desse valor dentro sobre o aspecto orçamentário e financeiro. E esse impacto eu mando para o Legislativo junto com aquele projetinho, sei lá por qual motivo estou aumentando minha despesa com o pessoal, digamos assim, mas eu tenho que mostrar que isso tem um impacto, e esse impacto provavelmente ele não deve ferir determinadas outras metas que eu tenho. Então, a lei ela foi inteligente nessa parte. A lei de responsabilidade fiscal, eu já citei aqui ontem, dia 17, nós dissemos o seguinte: ela não tem nenhum objetivo de colocar uma camisa de força no prefeito. Ela não é draconiana, ela não tem que ser tão temerosa. Ela é apenas uma lei que ela dá as diretrizes para que o gestor venha trazer as suas contas para o equilíbrio fiscal. E o equilíbrio fiscal é o que leva o município lá na frente, lá adiante, praticar determinadas políticas que eu almejava e que não podia fazer. Então, professor, tem essa questão também, né? No papel, mostrar para o Poder Legislativo, que é o que fiscaliza o Executivo, que determinadas despesas elas estão respaldadas em alguns números que não comprometem as minhas metas fiscais e físicas. É isso. Tá bem. Podemos notar, até pelo primeiro quadro que o senhor apresentou, que boa parte dos municípios reduziram o gasto com o pessoal. E esses municípios que reduziram, que estavam em excesso, provavelmente tiveram uma situação financeira melhor no aspecto fiscal. Professor, vamos a outra situação. Agora vamos falar um pouquinho da aplicação na saúde. Professor, o gasto mínimo na saúde, o que o município precisa se observar por conta de limites, por conta de gastos específicos, no caso aí da saúde. Por favor. Eu posso me perguntar com base em análise de uma determinada peça orçamentária. Nossa, esse município aqui, esse prefeito, esse secretário de saúde está investindo 30% do seu orçamento em saúde, 40% ou 50%. Aí, mas eu me pergunto, como é que pode, né? É bacana isso, essa política de bem-estar da população no que se refere à saúde. Aí você vem trazendo, você vem fazendo uma releitura das leis, você vem perceber que existe a emenda constitucional que diz que ele tem que gastar, ele não precisa gastar mais do que isso, ele tem que gastar de suas receitas com impostos próprios e transferidos, no mínimo 15% em ações de saúde. Sim, mas ali na minha peça orçamentária eu estou vendo que vou gastar 30%. Por quê, professor? Porque nós temos as transferências extras que vêm para o município, e essas transferências elas vêm fundo a fundo e não estão computadas dentro desse limite mínimo. Então o limite mínimo, eu tenho que tomar cuidado que esses 15% é sagrado, ele é impositivo por força da Constituição Federal. O mínimo 15% eu tenho que gastar com ações de saúde. 15% do quê? Dos meus impostos próprios, dos meus impostos transferidos, sobretudo, professor, a recurso de dívida ativa, que decorrente de impostos, mas os seus encargos também são parâmetros, são receitas para que eu venha pegar parte
dela, no caso os 15%, investir em ações de saúde. Os outros recursos que vêm para a saúde, eu devo investir os 100%. Se eu recebo uma transferência fundo a fundo para qualquer ação de saúde lá, digamos, R$2 milhões, esses R$2 milhões tem que ser investido na saúde e acabou. Eu não tenho que ficar dividindo com outras funções de governo. É para a saúde. Muito cuidado com isso, porque existem as prestações de contas e os relatórios por si só dizem o que o prefeito está fazendo com o recurso da saúde. Pode sofrer penalidade se tiver desvio de finalidade desses recursos. Tá bem, professor. Duas experiências que nós temos, assim, especificamente lá pelo CEPAM. Uma delas é o município, no caso, desejando, principalmente o secretário de Finanças, naquela ansiedade de provocar resultados primários, conseguir resultados primários, em alguns momentos sacrifica a questão o gestor da saúde dizendo o seguinte: olha, não pode ser gasto esse recurso que veio da União específico para a saúde, o senhor deu esse exemplo, mas não pode ser gasto em função da nossa necessidade de obtenção de resultado primário. Isso é correto? Negativo. Recursos que não são meus, que são meus indiretamente, obviamente, como esse que vem para a saúde, tanto por força da Constituição quanto por daquelas que vêm extra Constituição, fundo a fundo, outras transferências para... Eu não tenho que limitar nada desses recursos. Os meus resultados primários, resultados nominais, eles não podem afetar as minhas ações de saúde quando os recursos são vinculados. Digamos, vamos pegar o exemplo, eu recebi esses R$2 milhões para ações de saúde, que não é decorrente de Constituição, da força constitucional, da emenda lá da saúde, mas que eu, prefeito, me vejo naquela condição: puxa, desses R$2 milhões vou guardar numa conta, que eu preciso fazer um superávit primário, que eu tenho que pagar uns precatórios aí de desapropriação. É correto isso? Negativo. Se você fizer isso, prefeito, você é um sério candidato a ir para a cadeia, porque você está pegando um recurso para praticar políticas sociais, sobretudo nas ações de saúde, que o município hoje é muito carente, e os serviços de saúde dos municípios são péssimos, porque eu procuro usar que eu sou cidadão, eu sou um técnico e também sou um cidadão, moro no município, eu sou funcionário de uma prefeitura, eu sou professor, à noite eu dou aula e às vezes eu vou no posto médico e chego lá e é aquela tristeza, porque não tem médico, porque não tem o medicamento. Então, a saúde ela é carente. Então, esses recursos, eu não posso desviar as suas finalidades. Devem ser investidos 100% sim em saúde, e o resultado primário é uma outra história que você, prefeito, tem que limitar de outro lado, não nessas ações. Tá bem, professor. Outra situação que nos chegam como consulta e uma demanda muito específica, ontem mesmo na videoconferência apresentaram os problemas com o Ministério Público, exigindo que os municípios, quando não é possível ter aquele medicamento, determinado medicamento na rede, é exigido que ele atenda em 24 horas o munícipe. Esse é um problema sério que os municípios vêm enfrentando, até porque tem os medicamentos de alto custo e essas ações são compartilhadas com o governo do estado, mas em alguns momentos o Ministério Público aciona o município a conceder esse medicamento. O que o senhor tem para falar sobre isso? Deixe de pagar uma pensão alimentícia que você vai para a cadeia. Essa é a regra geral, né? Eu não quero ir para a cadeia porque eu não pago pensão alimentícia, mas tem um monte de gente aí que vai para a cadeia porque não paga. Então, o que acontece, professor Marcos? Quando você tem uma determinação judicial, e isso é muito comum, devo dizer a vocês que isso é muito comum, quando eu tenho uma ação judicial dizendo que eu tenho que comprar um medicamento para um paciente e esse medicamento custa muito caro e eu não tenho recurso, o que eu devo fazer, professor? Compro. Eu tenho que me virar de cabeça para baixo e arrumar recurso e comprar esse medicamento. Eu tenho que cumprir a lei, mesmo que eu venha ferir limites, que eu venha ferir resultados, metas fiscais, resultado primário, nominal. Eu cumpro a lei, eu ignoro a lei de licitação, ignoro tudo. Depois é que eu vou prestar conta, mas o primeiro passo vou ter que arrumar dinheiro e comprar esse medicamento. Não posso negar um pedido judicial. Muito embora eu sei que as pessoas que não conhecem a situação do município, né, às vezes colocam isso para o prefeito e deixa ele sem saída, mas se ele não cumprir, ele pode ir para a cadeia. Então, isso é muito sério. A decisão judicial não se discute, você tem que cumprir, depois o resto você ajusta.
para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, mas cumpra isso, faça isso.